Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, a gente fala muito sobre mudanças de país, de profissão e de trajetória. Mas existe um aspecto da migração que quase nunca ninguém entra, né? Não entra nas conversas sobre carreira, a relação com a comida. A convidada de hoje é nutricionista, pesquisadora e consultora em alimentação intercultural, mas a história dela começa muito antes desse campo de atuação existir na prática. Com uma formação acadêmica sólida, graduada em nutrição pela UFRJ e doutora de educação em ciências e saúde pela UFRJ. No Brasil, participou de projetos de ensino, pesquisa e extensão, como também atuou em instituições importantes como a Embrapa e o INCA. Mas a vida fora do país trouxe novas perguntas. Depois de experiências de expatriação, mudanças de país e também de relacionamentos interculturais, a carreira precisou passar por uma pausa e também por uma reinvenção. Hoje, ela atua como consultora em alimentação intercultural, integra o Diretório Internacional de Profissionais Interculturais, é professora da Educação Continuada do Psiterapia no Exterior e criou o programa Nutrindo Raízes, ajudando brasileiras no exterior a reconstruírem uma alimentação possível, equilibrada e emocionalmente sustentável dentro da nova realidade em que vivem. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, Carolina Rangel. Oi, gente, obrigada. Jéssicas, né? Jéssica Gomes, Jéssica Araújo. Muito feliz de conhecer vocês assim mais de perto. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo e no que eu puder ser útil ajudar, estamos aí. Muito, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda, Carol. Mas vamos começar entendendo um pouco da sua trajetória, quem você era profissionalmente antes das grandes mudanças acontecerem. Você construiu uma trajetória acadêmica forte no Brasil, passando por universidades, pesquisas, instituições. Como era a sua vida profissional naquele momento? Olha, eu comecei muito cedo, né? Então, tudo começou com um curso técnico em Química de Alimentos. Então, com 15 anos, eu já fazia curso técnico. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu entrei muito cedo e eu comecei direto com iniciação científica. Então, isso fez com que eu acabasse seguindo uma carreira acadêmica, foi uma trajetória muito natural para mim. Até mesmo porque tem a ver com o meu jeito de ser, eu sou uma perguntadora, e todo pesquisador é um perguntador, e a gente faz perguntas e depois vai atrás das respostas. Então, eu fui fazendo perguntas, e isso foi construindo a minha carreira a partir das perguntas que eu fui fazendo. Não foi um processo que eu decidi, né, fazer assim. Então, na época, antes da minha primeira expatriação, antes de sair do Brasil, eu estava nesse processo terminando, né, o doutorado, então eu ia naturalmente ali passar um concurso, pensando, será que eu vou ser professora de universidade? Será que eu vou trabalhar numa instituição de pesquisa? Né? Então, eu estava ali naquela dinâmica normal de quem fez uma carreira acadêmica desde o início, né? Então, uma boa parte da minha experiência veio daí, né? Eu tive outras experiências em alguns outros ambientes, mas a maior parte da minha experiência profissional era acadêmica, de fato. Então, naquela época, o que eu vi era isso. Eu falei, bom, eu vou seguir, né? Vou virar professora de universidade, ou pesquisadora numa instituição de pesquisa. Só que não era isto que a vida me reservava. Então, nessa época, apareceram oportunidades que mudaram um pouco a direção das coisas. Eu tive que tomar algumas decisões, mas eu estava muito tranquila, eu não tinha planos de mudar naquela época, né? Não foi uma decisão que eu decidi, vou mudar a minha carreira, quero fazer outra coisa. Não, eu, de fato, precisei ajustar a minha carreira à minha vida de uma maneira geral, né? Carol, a sua expatriação, ela veio com esse projeto, com essa pesquisa de estudo, ou era algo à parte? Então, foi assim. Foi assim, eu nunca fui muito de viajar, tá? Eu era minha infância, adolescência, meus pais não viajavam muito, eu estava tranquila, uma pessoa tranquila, caseira,
caseira, gostava de sair, mas não tinha essa coisa de vou viajar, vou estudar fora, vou trabalhar fora, vou mudar de país, não tinha isso, tá? Mas, com esse trabalho de pesquisa, começaram a aparecer muitas propostas de viajar a trabalho, viagens curtas dentro do Brasil mesmo. Então, eu viajei muito no Brasil, a trabalho e tudo. E aí, num determinado momento, apareceu um congresso em Lyon, né, na França e tal. Aí eu, de abusada, fui me inscrever. Nessa época eu já estava no doutorado, eu tinha feito algumas. A minha primeira viagem internacional foi por causa do trabalho, foi a Nicarágua. Eu tirei meu passaporte porque a minha chefe na época falou: você vai fazer este curso na Nicarágua. Eu fui ficar uma semana na Nicarágua, eu tinha 20 e poucos anos, eu não queria ir, eu falei, eu não quero ir, tá tudo bem, tô bem aqui. Então, foi muito isso, o trabalho, a minha carreira foi o que desencadeou esse processo de viajar, de ir para outros lugares e de explorar novos ambientes, né? Então, foi a partir desse congresso que eu fui em Lyon, que eu mandei o meu trabalho de abusada, aí eles aceitaram, aí eu fui apresentar, né? Então, foi a partir daí que a vida acabou tomando um outro rumo, né? Então, foi um pouco assim que aconteceu. Se alguém te encontrasse aí antes dessa experiência da expatriação, como você se definiria? Ai, eu acho até que eu falei um pouquinho, né, sobre isso, assim, de como que eu me definiria. Eu era uma pessoa mais... Eu estava muito bem onde eu estava, assim. Eu estava bem no Brasil, eu sou do Rio, né, não sei se dá para perceber, mas eu tinha essa coisa de, nossa, né, as pessoas do mundo inteiro vêm nesse lugar para conhecer esse lugar, e eu moro aqui, né, então eu tinha muito isso, assim, uma admiração pelo lugar onde eu morava, eu estava... E me sentia bem onde eu estava, e, e eu era assim, se eu fosse me definir, eu era uma perguntadora, como eu tinha falado. Então, era isso que me definia muito. Eu era muito entusiasta com o meu trabalho, uma pessoa Curiosa, né, Carol, talvez, muito acho. curiosa, muito voltada para o trabalho também. Eu trabalhava muito, eu era muito empolgada com aquilo tudo. Eu achava que eu ia mudar o mundo, eu era muito idealista, né? Então, era o meu lado idealista aí que tinha encontrado um trabalho onde eu podia expressar esse tipo de, de não sei, Desejo. né, de desejo juvenil, né, de mudar Uhum. o mundo e tal. Depois a vida vai te mostrando que não é bem assim que acontece, mas eu acho que eu me definiria assim. Era uma pessoa muito idealista, muito entusiasta, muito achava que eu ia mudar o mundo com o meu trabalho. E quando a possibilidade de viver fora do Brasil apareceu pela primeira vez, como isso mexeu com a sua identidade profissional? Ah, mexeu muito, né? Porque a primeira vez, vou começar a contar, né? As coisas que as pessoas querem saber. Por que que você foi para fora do Brasil? O que que aconteceu? Então, a primeira vez foram dois processos. Eu vivi duas saídas. A primeira foi uma expatriação, depois eu repatriei, voltei para o Brasil, e depois eu saí de novo num processo de imigração, e hoje eu moro na França já há uns 8 anos. Mas a primeira expatriação eu fui para Istambul, porque eu fui naquele congresso lá em Lyon, que eu falei para vocês. De lá eu decidi que eu ia a Istambul, então eu conheci meu companheiro da época, e tudo conheci. Comecei um relacionamento intercultural e fiquei indo e vindo. Eu estava no final do meu doutorado nessa época, então eu precisava voltar ao Brasil, porque eu trabalhava no Brasil, né? É, então, a minha vida profissional era como se eu tivesse começado a viver uma uma migração de identidade profissional, porque quando eu estava em Istambul, eu não era pesquisadora, eu não era professora, eu não era nada disso, eu só estava lá. Eu sabia que eu estava fazendo o meu trabalho, mas as pessoas de lá não viam o meu trabalho, elas não entendiam o que eu fazia, né? Então, eu comecei a colocar muito em questão o que essa questão da identidade profissional, né? De se identificar muito com o trabalho. Porque eu comecei a viver uma realidade em que eu passava 3 meses eu estava trabalhando, eu tinha uma carreira, e os outros 3 meses eu estava em casa, né? E eu trabalhava também lá no meu computador, mas as pessoas em volta não viam o meu trabalho, não sabiam que eu estava trabalhando, elas não reconheciam aquilo como trabalho. Ali eu não tinha um status profissional, é a questão do status profissional, né? Então, isso mexe muito com a identidade profissional. Ali eu comecei a questionar, né, essa sensação de ter duas vidas, né? De a vida profissional, a vida pessoal,
E isso mexe muito com a questão da identidade profissional, né? Eu precisei começar a me perguntar quem eu seria profissionalmente se eu não estivesse no Brasil. Porque aí eu tinha a oportunidade a conta-gotas, né, doses homeopáticas, de momentos em que, como se eu tivesse deslocada da minha profissão. Não, aqui, quando eu estava na Turquia, eu não tinha uma identidade profissional, mesmo que eu continuasse trabalhando à distância, né? Mas, então isso mexeu muito com a minha identidade. Eu comecei a me questionar muito se eu ia continuar nessa mesma trajetória ou não. Isso da primeira vez que eu saí, né? A decisão de você ter mudado para a Turquia não foi profissional, né, Carol? Não, não foi profissional, nem para a Turquia, nem para a França, tá? Eu sou a clássica expatriada romântica, incorrigível. A pessoa se apaixona, muda de país, vai e depois fala: é verdade, eu tenho uma carreira, né? Precisamos pensar sobre isso. E aí a gente vai ajustando de acordo com isso. Essa separação, né, da vida pessoal, da vida profissional, que Uhum. para mim, a vida só tem uma, eu só tenho uma vida, e aí eu com várias atividades, né? Várias áreas de atuação diferentes. Então, a minha decisão de mudar não foi profissional. Eu estava muito bem profissionalmente no Brasil, né? Eu acho que esse foi uma das maiores dificuldades que eu tive, foi de ter que abrir mão dessa posição que eu tinha, né? Mesmo que eu ainda era em construção, né? Eu era muito jovem ainda. Então, não é que eu tinha uma superposição profissional, mas para a idade que eu já tinha feito uma bela trajetória. Então, assim, eu tinha um futuro promissor, né? Todo mundo ficou muito chocado. Eu falei, bom, eu estou indo, e aí, mas e o seu trabalho? O que você vai fazer, né? E eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu achei que porque tem esse detalhe também. O trabalho do pesquisador é um trabalho internacional. A gente trabalha em rede internacional. Então, os diplomas de pesquisador são reconhecidos internacionalmente. Então, eu achei que eu ia conseguir simplesmente reconhecer meu diploma de pesquisadora e trabalhar em algum lugar. Só que não é assim. Não é assim que as coisas acontecem, porque os diplomas são um pedacinho pequeno da vida profissional, né? Quando você chega num lugar, você não conhece ninguém, ninguém te conhece, você não tem domínio do idioma. Eu não fui para uma grande cidade, né? Então, quando você está numa cidade menor, antes eu estava no Rio, então no Rio eram muitas oportunidades. Quando você está numa cidade menor, isso faz muita diferença. Mas na época eu não pesei nada disso. Eu fui, falei, bom, né, vou viver a minha vida e o trabalho a gente vê o que vai fazer com ele, né? Ninguém nunca vai me tirar aquilo que eu sei fazer, né? Então eu fui com esse espírito, né? Eu vou encontrar alguma coisa, eu vou conseguir ajustar essa parte da minha vida também. E aí é só quando a gente chega que a gente começa, igual você falou, a perceber essas diferenças ou esses obstáculos sobre a adaptação da carreira, a adaptação da língua, sobre quem eu sou profissionalmente, quem lá, né, no meu país de origem e quem eu sou agora nesse local de destino, e o quanto isso também bagunça um pouco da nossa identidade, né? Muito, muito, muito. Ainda mais que assim, né, a primeira vez que eu saí, eu fui para a Turquia. Então, assim, era muito diferente. Eu não conhecia nada da Turquia, né? É um país de base muçulmana. Então, era uma outra coisa completamente diferente. Era como se a identidade que eu tinha lá fosse diferente. Lá eu tinha até um outro nome. A família onde eu estava me chamava pelo nome turco que eles me deram, né? Porque eu tinha meu nome ocidental, claro, meus documentos eu tinha mesmo nome, tá? Mas a maneira como eles me chamavam, ninguém me chamava de Carol, eles me chamavam de Nurgulho. Eu fui batizada pela mãe da família e tal. Então, isso, em termos de identidade, é muito profundo. Lá, eu tinha uma outra identidade, era eu, mas era como se eu tivesse que juntar essas peças o tempo inteiro. Então, isso impactou demais, demais a minha vida. Pelo Eu menos hoje, fico, nossa, tá tudo bem, me chamam pelo meu nome mesmo. eu fico imaginando quanto tempo você demorou, né, para você ser reconhecida por esse nome. Alguém tá te chamando, você, quem é essa, né? É Tipo, até Uma engraçado, nova porque versão. é engraçado, porque aí vai aquela veia, né? A gente tem aquela veia artística, né? Aquela veia que a gente acha que é atriz. Então, no fim, você fala assim: tudo bem, eu tô aqui, eles vão me chamar de Nurgulho. Para mim foi muito natural,
né? Porque era difícil para eles falar o meu nome, tem isso também, né? Era muito difícil para eles falar o meu nome. E lá, quando se fala Carol, Carol pode ser um nome masculino também, né? Porque tem uma versão russa, eu acho, que é com K e tudo, que para eles pode ser. Enfim, para eles era muito complicado aquilo. Não fazia meu nome fazia o menor sentido. Então, eles me deram um nome. E na verdade, para eles, era uma maneira de me integrar. De dizer, a gente te dá um nome turco, você tem um nome da nossa cultura. Aqui você pertence a esse lugar porque você tem o seu nome turco, né? Então, em algumas culturas se faz isso, é comum, talvez, por exemplo, asiáticos, chineses que têm um nome ocidental, que usam um nome ocidental, isso acontece também. A gente no Brasil não tem muito esse costume, né? É estranho pra gente, mas isso aconteceu comigo. Então, em termos de identidade, sim, foi tudo muito profundo. Isso mexeu demais, demais com a minha vida, né? Foram muitos anos, assim, de terapia para dizer, não, peraí, né? Eu sou eu, e ok, mas eu também sou de outros jeitos, e certamente isso impacta na vida profissional, não tem como não impactar. E o que essa experiência da expatriação entre Rio e Istambul trouxe de revelação para você sobre o papel da alimentação na adaptação cultural? Porque sair do Rio, né, sair da América do Sul e ir para o Ocidente, assim, a alimentação é totalmente diferente. Como é que foi essa adaptação aí? Pois é, então, o que acontece? Eu costumo dizer que eu, na verdade, fiz minha vida acadêmica para aprender, eu fui preparada para viver a vida que eu ia viver depois. Porque o que acontece? Primeiro, na época que eu comecei para Istambul, eu estava fazendo um doutorado em Educação em Ciências e Saúde, eu estava num grupo de pesquisa sobre cultura da alimentação, sociologia da alimentação. Então, a gente estudava, o nosso objeto de estudo era cultura alimentar, antropologia da alimentação e tal. Então, eu estava estudando isso tudo e estava no Rio, e quando eu chego em Istambul, eu começo a viver aquilo que eu estava estudando. Então, era como se eu tivesse, que é muito o que o antropólogo faz, né? O antropólogo, ele vai estudar a cultura e, num determinado momento, ele vai fazer um trabalho de campo, né? Ele se joga dentro daquele universo e ele vai viver aquilo. E, de fato, foi isso que aconteceu comigo, só que não foi uma decisão consciente. Eu percebi que eu tinha feito isso depois. Então, quando eu estava em Istambul, eu usava muito daquilo que eu tinha estudado já e daquilo que eu estava estudando para observar o ambiente onde eu estava e entender as coisas que eu estava sentindo, né? Uma dificuldade que eu tinha muito grande, por exemplo, eram os horários. Estava acostumada a comer em horários muito regulares e tal. E aí, chegando lá, eu tinha que me ajustar. Eles comiam com um espaço muito grande entre uma refeição e outra. Eu ficava com fome, eu tinha que esperar, né? Então, isso tudo foi acontecendo aos poucos, e aí eu percebi que fazia muita diferença. E como eu ia e voltava, quando eu voltava para o Brasil, aí eu voltava para a minha vida normal. E aí, normal, né? A minha vida que eu estava habituada, as duas vidas eram minha vida normal. Aí eu comecei a perceber que era assim, eu ia para Istambul, ficava 3 meses, aí ganhava peso e tal, aí voltava para o Brasil, voltava 3 meses, só voltava para minha vida normal. Aí perdi o peso que eu tinha ganho. Na verdade, não era... Eu estava vivendo numa realidade ou em outra, e isso estava tendo um efeito sobre o meu corpo físico e sobre a maneira que eu tinha de gerenciar a minha alimentação, porque no fim tinha muito disso também. No Brasil, eu podia gerenciar a minha alimentação, eu que decidia o que eu ia comer, que horas eu ia comer, lá, uma mulher digna, adulta, lá na minha casa, eu fazia o que eu queria. Quando eu estava lá, eu estava dentro de uma família. Então, quando você está inserido numa família, é diferente, né? Tem a dinâmica da família, e isso muda muita coisa, né? E aí eu fui observando como é que isso fazia diferença, como tinha coisas que eu sentia muita falta. Mas é a diferença também da expatriação para a imigração. Na expatriação, você sabe que vai voltar para o Brasil. Então, eu estava lá, passava 1, 2, 3 meses, sentia uma falta de tomar meu cafezinho de manhã, porque, né, eu era bem aquela que tinha que tomar o café, bem viciada em café mesmo, e lá eles não tomavam café, por exemplo. É chá, né? É chá preto. Chá preto, barato também, mas não é café, entende? Tem aquela cafeína que fica ali, mas né, não é café. Então, eu tive que me acostumar com esse tipo de coisa. Então, isso me fez refletir muito porque eu sentia aquelas coisas. E eu achava que era só porque era o meu objeto de estudo.
Falei, não, eu é que sou obsessivo com essas coisas e fico prestando atenção no que as pessoas comem, no que eu sinto quando eu como isso, ou se eu sinto falta de alguma coisa, né? Será que é alguma coisa mesmo que tem a ver com a migração? Naquela época eu não tinha essa consciência. Eu só estava vivendo a experiência de fato e colocando, né, uma vivência em cima de uma teoria que eu tinha aprendido, que eu estava aprendendo, né? Em que momento que você percebeu que a comida não era só apenas essa questão nutricional, mas também emocional e cultural para quem vive fora? Pois é, como eu tinha estudado isso, eu sabia isso na teoria. Mas eu nunca tinha pensado nisso para quem vive fora. Eu sabia, na teoria, que os aspectos sociais e culturais são muito importantes, porque a gente tem valor nutricional, e na nossa sociedade a gente tem o hábito de pensar a comida só como valor nutricional. Isso é um impacto da nossa época, assim, essa era da ciência. Mas a comida tem valor nutricional e tem valor simbólico. O valor simbólico, ele vai aparecer a partir da cultura. Como a gente come, com quem a gente come, o que a gente come, em quais horários e tal, blá, blá. Então, de certa forma, eu sabia racionalmente que era assim, mas eu nunca tinha me perguntado como era a experiência de quem estava no exterior até eu ter vivido essa experiência. Então, eu percebi, de fato, quando eu voltei para o Brasil, que foi quando eu repatriei, aí eu voltei mesmo, parei de ir para Istambul, fiquei 2 anos no Brasil. Falei, vou retomar a minha vida normal, você é uma louca, você vai ficar aqui, você vai arrumar um trabalho aqui, pronto, segue sua vida. Repatriei achando que ia ser normal. Aí a gente vem com o choque da repatriação também, porque eu voltei para o Brasil e comecei a perceber que eu sentia falta de várias coisas que eu comia na Turquia, que eu já tinha me habituado, que aquelas coisas tinham valor emocional para mim, valor afetivo, que me faziam lembrar daquelas pessoas, me faziam lembrar daqueles lugares. Assim como eu sentia isso quando estava lá em relação ao Brasil, eu comecei a sentir isso quando eu estava no Brasil em relação à Turquia. Só que aí era um outro sentimento, porque era um sentimento de que eu não ia mais voltar lá. Eu estava no Brasil, eu integrei a experiência e até hoje tem coisas que eu como, sei lá, sopa de lentilha, de entrada, que é a sopinha de lentilha que eles fazem, que eles chamam de uma lentilha coral, uma lentilha... É aquilo que eu comi a primeira vez lá, e até hoje eu vou lembrar. Até hoje, se eu tomar chá preto, eu vou lembrar da Turquia, de Istambul, é alguma coisa que vai me fazer voltar lá. Como é que as pessoas começam a perceber essa relação com a comida na mudança de país? Se é que elas percebem, né? Porque você trouxe a sua experiência, vinha para o Brasil, ganhava peso. Não, perdia peso, né? Isso. Ia para Istambul, ganhava. E você contando, eu fiquei, nossa, mas eu pensei que seria o contrário. Quando viesse para o Brasil, ganhava. E quando saísse do país, né? Do Brasil, perdesse. Eu mesmo fiquei aqui. Porque isso depende da pessoa. Porque na minha experiência, eu no Brasil minha vida estava muito organizada. Então, eu nunca tive problema com ganho de peso, nunca foi um problema a alimentação para mim, eu tinha bons hábitos quando eu fui, então essas coisas fazem diferença, tá? Na experiência de cada um. E na Turquia, a comida... Ou quando você vai só de férias, né, Carol? Acho. Porque, por Isso. exemplo, eu tô 3 anos aqui nos Estados Unidos. Quando eu for de férias para o Brasil, é óbvio que eu vou me permitir comer tudo, como se o mundo fosse acabar. Então, vou ganhar uns quilinhos no Brasil. Justamente, isso acontece muito, tá? Então, uma das coisas também que a gente trabalha, né, com as mulheres que eu acompanho e tudo, é que sempre tem esse momento de, cara, vou pro Brasil, é uma preocupação, vou pro Brasil, acabou, vou enfiar o pé na jaca, vou perder o controle e tal, blá, blá. Mas eu, naquele momento, não tinha essa sensação. Porque primeiro eu passava períodos curtos, eu ia, voltava, eram períodos muito curtos, eram meses, né? Então, eu não tinha... não dava tempo de eu ficar muito desesperada de não comer algumas coisas. E no Brasil a minha vida era muito, muito regular e tal, estava acostumada a comer bem e tudo. Então, por isso que eu perdi, na verdade, voltava para o meu corpo de antes, quando eu voltava no Brasil. Mas a gente está falando de períodos muito curtos, a gente está falando de meses. Anos é diferente, passaram-se 3 anos, você vai falar assim, quero o meu corpo de antes. Não, não tenho o corpo de antes, é o corpo de agora, passaram 3 anos já. Você terá outro do futuro, não o do passado. Mas ali naquela experiência eram períodos muito curtos, por isso que isso acontecia assim. Mas foi a primeira vez que eu senti na pele por exemplo, esse tipo de variação no corpo. Então, quando você me perguntou como que as pessoas percebem, né,
o impacto da alimentação? Geralmente é quando elas começam a ter sintomas físicos. Porque saudade a gente já tem. E isso depende do lugar para onde a gente vai. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitas comunidades brasileiras, dependendo da cidade onde a pessoa esteja, você consegue ter contato com outros brasileiros, comer comida brasileira e tal, blá, blá. Eu em Istambul não tinha nada, era eu e o mundo. Então, eu não tinha isso quando estava lá, né? Até aqui na França, na cidade onde eu tô, eu não tenho muito essa coisa da comunidade brasileira e tudo. Então, eu preciso me ajustar com o que acontece, né? Com aquilo que eu tenho acesso aqui, né? Então, acaba que sou eu mesma que vou fazer o feijão, sou eu mesma que vou preparar alguma coisa quando eu preciso. Mas, geralmente, as pessoas se dão conta quando elas começam a ter sintomas físicos, começam a passar mal, desenvolvem uma alergia, ou começam a perceber que estão ganhando muito peso, ou perdendo peso também acontece, dependendo da dificuldade que a pessoa passe. Então, geralmente é quando tem a questão da saudade. A questão da saudade é a primeira coisa que todo mundo sente. Então, a gente, às vezes, não acha que vai sentir tanta saudade da comida, mas talvez essa seja a primeira coisa. Mas o que faz uma pessoa procurar, de fato, ajuda é quando ela começa a ter sintomas físicos. Mas o momento que ela percebe que a comida é importante é quando ela começa a sofrer de saudade. Porque ela começa a ter vontade, queria muito, dava tudo para comer um pão de queijo hoje e tal. E a gente vê isso muito, mesmo em pessoas que dizem que não sentem a menor falta do Brasil, que falam, eu não voltaria por nada, não gosto de nada, não quero assunto com o Brasil. Ela vai falar, a única coisa que eu sinto falta é da comida. E vai ter alguma coisa que essa pessoa vai sentir falta, algum momento ela vai sentir falta do churrasco do domingo, ou, enfim, ela vai sentir falta de algum momento que a comida estava presente, porque comida é vínculo, né? Comida é criação de vínculo. Então, a comida está muito associada a isso também. Então, é muito comum que as pessoas sintam muita falta e que percebam que a comida é importante quando elas começam a sentir isso, essa espécie de tristeza, saudade, né? E sonhar em voltar no Brasil, poder comer aquilo e tal. A comida representa muito isso simbolicamente, né? E quando essas mudanças, né, que você comentou aí de rotina entre Istambul e o Brasil, começa a aparecer no cotidiano, muitas vezes elas acabam atravessando também a vida profissional, né, Carol? A carreira, ela não acompanha automaticamente todo esse movimento. Você tinha uma carreira acadêmica consolidada no Brasil. O que acontece com essa trajetória quando você passa a viver no exterior? Então, o que acontece é que aí não acontece mais nada, não é? Aí eu passo a viver no exterior. Eu até tinha a possibilidade de continuar um contrato que eu tinha, né, de um projeto que eu estava participando no INCA e tal, mas naquele momento era inviável, né, porque vocês sabem, a gente migra, eu cheguei na França, eu não falava francês, eu não falava uma palavra de francês, para não dizer que eu não falava uma, eu falava duas, né, bom dia, boa tarde, blá, e não falava nada, então assim, você chega, tem aquele primeiro momento que você precisa se localizar onde você está e aprender o básico e tudo. Então, eu não consegui, naquele momento, fazer a transição da minha carreira. Eu, de fato, falei, não, agora eu parei tudo e falei, eu vejo isso depois. E aí, quando eu fui ver isso depois, eu percebi que eu tinha perdido o bonde. Que como é que eu vou fazer, né? Aí é que eu fui ver, por exemplo, que o diploma de nutrição não é reconhecido da mesma maneira. Então, aí eu falei, não tem problema, eu vou conseguir, né? Eu sou pesquisadora, né? Então tá tudo bem, eu vou fazer a equivalência dos meus diplomas de mestrado e doutorado e vai ficar tudo bem. E foi quando eu percebi que, bom, eu não tinha o domínio da língua, então eu ia precisar trabalhar em inglês. Para trabalhar em inglês, eu ia precisar trabalhar em outra cidade, talvez na cidade onde eu estivesse eu não ia poder, né? Eu tinha acabado de casar, né? Porque eu vim para a França também por conta de um relacionamento intercultural. Eu tinha acabado de casar, então eu tinha um casamento para dar conta, reconstruir uma casa, reconstruir toda a minha vida, então a carreira acabou ficando em segundo plano nesse momento. Isso é muito comum, né? Acontecer nesse tipo de migração por amor, né? A gente vai ver isso depois, dependendo do trabalho que a gente tiver. E, de fato, quando a gente vai ver isso depois, a gente percebe que a gente não consegue voltar do mesmo ponto de onde a gente parou. E que a situação é outra, a gente não tem mais a nossa rede de contatos. E, e, e que trabalhar em outro idioma é muito, muito, muito cansativo.
Então, quem faz isso, parabéns, porque trabalhar em outro idioma... E o trabalho que eu faço, né, que eu fazia na época, era muito intermediado pela língua. Eu tinha que falar, escrever e ler, né? O pesquisador trabalha com o idioma, trabalha com a língua. Então, se eu não tinha domínio do francês para fazer isso, era muito complicado pensar em fazer o que eu fazia no Brasil, aqui. Então, naquele momento, foi assim, uma situação de, bom, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa, eu vou ter que me reinventar, eu vou ter que mudar o que eu estou fazendo, mas eu demorei muito tempo para aceitar isso. Durante muitos anos, eu tentei, aí mandava currículo, aí tentava lá, aí tentava me adaptar. Eu pensava, não, vou trabalhar com o Brasil, vou fazer não sei o quê. Eu tentei muitas coisas e não funcionava, nada funcionava. É aquele período, aquele limbo, né, que a gente conhece, que muita gente passa por isso. E você bate em várias portas e nada funcionava. Tipo, não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. E é quando a gente começa a se perguntar se a gente fez a coisa certa ou se tem algum problema, se tem algum problema comigo, né? Eu achava que eu tinha uma carreira, eu achava que eu sabia fazer o meu trabalho e, de repente, é como se eu não soubesse mais fazer. Então, isso é muito brusco, assim, é muito violento, né, viver isso, assim, essa perda, né? Uma grande perda. Então, eu demorei muitos anos para aceitar que essa perda tinha acontecido. Eu ainda achava que eu ia conseguir retomar do mesmo ponto que eu tinha parado. Quando você vai para a França, né, com toda a sua vida mudou, você foi com um novo cenário, numa nova perspectiva, mas você também levou na bagagem essa expectativa de que seria fácil realmente manter a carreira pela questão da pesquisa, não Isso, pela formação em si. Como porque é isso, porque é muito comum no meio da pesquisa, é como se fosse uma carreira internacional, é muito comum ter mobilidade internacional nesse tipo de trabalho. com Então, a mais gente facilidade. Isso, porque faz parte do trabalho. Então, a gente pode entrar num projeto de pesquisa num outro país, é muito comum, né? Tem muita expatriação por causa disso também. A pessoa vai fazer um doutorado sanduíche, fica 1 ano, 2 anos, volta para o Brasil, ou entra num projeto, eu poderia, sei lá, pensar num pós-doutorado, ou fazer, sei lá, trabalhar numa universidade como professor visitante. Isso é muito comum nesse meio acadêmico. São possibilidades que existem. Só que isso tudo é intermediado, né, por uma sequência. Você precisa ir dando sequência, aparece uma oportunidade, você conhece alguém, você manda uma carta para um professor numa outra universidade, aí você é aceito num outro... Enfim, tem um processo para passar, e eu não passei esse processo. Eu me mudei, e aí depois eu falei, eu tenho que fazer essa transição. Mas eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Eram muitas coisas acontecendo, é, Muitos da minha pratinhos, vida. né? Os É pratinhos, os calma, né? famosos pratinhos. Muitos pratinhos, vazios, né? Às vezes eles estão cheios também. Quando eles estão cheios, Simbólico esses pratos. aí é dramático, quando os pratinhos estão cheios. Mas Ô, Carol, eu tô pensando, e é natural quando você, assim, natural, né? Quando a gente pensa numa mudança, né, numa migração, de que eu vou levar essa carreira, vai dar certo, a gente leva um pouco dessa perspectiva de que dá para se virar, pelo menos com o inglês, e depois eu vou me adaptando com a língua. E quando chega lá e você tem que trabalhar em inglês, eu tenho que pensar em inglês, eu tenho que ser eu em inglês, essa facilidade de ida não é a mesma da vivência, né? não é a mesma. E assim, no meu caso, era assim. Eu fui primeiro para Istambul. Aí em Istambul, na Turquia, eles falam turco. Só que eu estava numa família de origem curda. Então, a família falava curdo em casa. E aí eu passei 2 anos e meio nessa, né, assim, de vinda. Eu passei 2 anos e meio tentando aprender turco, e eu só fui entender muito depois que as pessoas estavam falando curdo, não estavam falando turco em casa. As pessoas falavam turco na rua, no supermercado, não sei o quê, mas em casa estão falando curdo. E aí, tá, eu estou tentando aprender uma língua, mas eles estão falando duas diferentes. E com o meu companheiro eu falava inglês. O nosso inglês do nosso jeito, né? O meu inglês e o inglês dele de turco. Então, o nosso inglês era uma língua, né, a linguagem do amor. Você inventa um negócio que era o nosso inglês, entende? Então, assim, eu funcionava, durante 2 anos e meio, a minha cabeça funcionou em 4 idiomas. O meu, português, o inglês, que era o que eu usava para viver com ele, para viajar, para interagir com outras pessoas,
o básico do turco que eu consegui aprender, então eu não falo turco, mas eu, né, aprendia palavras, eu tinha que saber fazer alguma coisa, e o curdo que eu ouvia de orelha, então eu reconhecia algumas palavras, eu realmente não consegui, eu só aprendi a reconhecer, diferenciar o turco do curdo. Então isso já explodiu a minha cabeça nesse período. E nesse período eu estava terminando meu doutorado, então já tinha uma carga de trabalho mental enorme. Eu me pergunto até hoje como foi que eu sobrevivi a essa época, né? Então, sequelas, né, pessoal? Essas coisas deixam sequelas sempre, né? Aí depois eu voltei para o Brasil, fiquei 2 anos lá, falei, não, agora minha cabeça só funciona em português, que beleza, né? Vou voltar a performar e tudo. E aí eu me meto de ir para a França. Quando eu chego na França, eu não sabia nada de francês. E aí eu me comunicava em inglês também, de novo, né? E só que eu estava indo para ficar. Quando eu fui para a França, foi uma outra história, não era uma expatriação, eu ia e voltava. Então, eu tinha aquela demanda de eu tenho que aprender o francês. Então, para aprender o francês, eu tive que parar de me comunicar em inglês. Então, e as pessoas, assim, nem todo mundo fala inglês, né? Você está num país que não é, né? A sua A língua cidade não é é. pequena aí também, né? É médio porte. Grenoble é uma cidade de médio porte, né? Em comparação ao Rio, né? Para mim é uma cidade pequena. Hoje eu me acostumei, mas eu tinha essa sensação de ir para uma cidade. Não é um vilarejo, mas é uma cidade de médio porte, né? E aí durante o primeiro ano, eu ainda me comunicava bastante em inglês com as pessoas que, né? Mas eu tive que ir deixando de lado o inglês para poder aprender o francês, porque eu não conseguia fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? A vantagem é que meu atual marido, falava português já, né? Então ele já veio pronto, ele já veio com o chip, então ele falava português. Então isso já foi um super avanço, porque em casa a gente falava português. E aí, português do Brasil. Então isso mudou muito a situação. Isso já foi um grande alívio, assim. E aí eu tive que deixar de lado o inglês, que era a língua que eu conseguia me expressar com as pessoas, e passar aquela fase difícil de quando a gente não consegue se expressar, quando a gente não entende nada e não consegue dizer nada. Então eu passei uns 6 meses nesse limbo de eu só conseguia me comunicar com o meu marido, com as outras pessoas eu não conseguia me comunicar, porque eu evitava falar francês, falava inglês para eu conseguir aprender o francês, porque senão eu não conseguia mais. Aí eu não tinha mais neurônios, eu tinha gastado todos os meus neurônios nos anos anteriores. E eu falei, calma, não vou conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então eu tive que baixar a bola e falar, não, vou aprender o francês, vamos com calma, né? Aí eu fui aprendendo. Quando você chegou aí, mesmo usando o inglês, você teve dificuldade de se comunicar? Porque sendo uma cidade um pouco menor, não é todo mundo que fala, né? Então eu tive, mas aí vai a coisa. Como eu tinha passado pela Turquia antes, o que eu aprendi nessa experiência é que eu sabia que eu não ia aprender a falar turco, ok? E curdo ainda menos. Então a gente aprende muito a linguagem não verbal. A gente aprende a se comunicar com a mão, com o olhar, a ler o rosto, a ler as expressões, a fazer caras e bocas. E a gente se comunica de fato, né, com as pessoas. Então, eu já era um pouco assim, né? Já era de fazer caras e bocas, já era de falar com a mão, já tinha um pouco isso. Mas quando eu estava na Turquia, era a única maneira que eu tinha de comunicar com as outras pessoas para além do meu companheiro. Tinha um meu companheiro e tinha um irmão mais novo dele, uma outra pessoa falava inglês muito básico. Fora isso, para eu conseguir interagir com qualquer ser humano, criar vínculo com qualquer pessoa, eu precisava usar alguma outra linguagem não verbal, né? Então, isso foi uma passagem muito importante que depois mudou muito a minha carreira também, porque eu estava muito acostumada a trabalhar sempre na linguagem verbal. O meu trabalho era linguagem verbal. E Teve que aí, renovar. a vida me botou num estágio assim de não, vamos ver o que é um ser humano quando ele não domina o idioma, tá? Então, há muitos outros aspectos de humanidade para além da nossa linguagem verbal. E é Então, eu já tinha incrível. passado isso, Bom, né? Fala, Jéssica. eu acho incrível, né, a nossa capacidade de desenvolver estratégias nesses momentos, né, de quando a gente não consegue desenvolver o idioma verbal, você vai fazer mímica, você vai se virar. Não é? E a gente percebe que um sorriso comunica e que, sabe, como você consegue, você percebe coisas nas pessoas, se você tá bem, se você tá em segurança, se ali você deve ficar ali, não deve. A gente vai ficando muito mais perceptivo mesmo com o ambiente. Então, eu já tinha passado esse estágiozinho lá. Então, quando eu chego na França, eu já sabia fazer isso, conscientemente. Então, eu já cheguei mais escolada falando, bom,
Eu vou usar um pouco do inglês no início, eu usava bastante o inglês, mas eu fui lendo mais o ambiente e acostumando as pessoas a se comunicar comigo de outras maneiras. Era uma coisa que eu falava muito na Turquia, eu falava assim, se eu fosse surda e muda, o que vocês iam fazer? Né? Porque eles queriam, você tem que aprender o turco, você tem que aprender o turco. Aí eu falava assim, mas e se eu fosse surda e muda, o que vocês vão fazer comigo, né? Eu ia continuar sendo uma pessoa, ia estar aqui, a gente ia ter que dar um jeito, né? E eles ficavam loucos quando eu falava isso. Mas era a maneira que eu tinha de protelar, né, o fato de que eu não dominava o idioma. Então eu já usei isso quando eu cheguei na França, e o francês é um idioma muito mais próximo do português, também é um idioma de base latina. Então, eu comecei a fazer aquelas improvisations que a gente conhece, que é inventar palavras. Pega o radical da palavra e bota um outro prefixo, um outro sufixo, né? Aprende a fonética, o som. Eu aprendi o som antes de aprender a gramática. Aprendi a fonética do francês primeiro. Então, você, né, adapta o final da palavra e ver se cola, ver se alguém, né, entende o que você falou. Então, o início é muito assim, essa fase é muito assim. Então, de fato, trabalhar com esse grau de acuidade, né, verbal é muito difícil, principalmente o tipo de trabalho que eu estava acostumada a fazer. E o desafio do idioma, né, vai além de ser uma cidade pequena e não ter muitas pessoas que falam inglês, mas até na capital, né, mesmo Paris, pela minha experiência quando eu fui, eu não tive essa receptividade, sabe, com o inglês. Eu sei zero É, de francês, mas foi bem desafiador, porque eu via que eles não recebiam muito bem, assim, eu tentando falar inglês. Era melhor eu falar espanhol do que sim, tentar falar o inglês, por isso. questões históricas até. Isso, exatamente. É melhor você falar português mesmo. Espanhol, eles estudam um pouco de espanhol no colégio, né? Do mesmo jeito que a gente estudou o inglês na escola, né? E que na geração anterior, né? A geração meu pai, por exemplo, a segunda língua na escola era o francês. Então, por isso que o francês não gosta muito também, né? Que falar inglês, porque eles já foram a língua oficial, diplomática e tal. Então, é uma perda de status, assim. Mas as gerações mais novas já falam inglês, já é bem mais simples. Mas, de fato, eles apreciam muito que você faça o esforço de falar francês. E eles conhecem um pouquinho de espanhol, porque eles estudam na escola o espanhol como segunda língua também. Muita gente tem uma base de espanhol. Mas, de fato, é difícil. Mas a minha decisão foi mesmo porque eu não ia conseguir aprender o francês. E se eu continuar... No final das contas, assim, eu acabava falando o inglês muito ruim, porque é aquele inglês num lugar onde as pessoas não estão falando inglês, né? Então, era aquele meu inglês lá, que eu, né... Você começa a misturar tudo na sua cabeça. São muitos idiomas rodando ao mesmo tempo. Então, eu falei, não, calma, vamos devagar e eu vou... eu usei muito do inglês para aprender o francês, porque tem muitas palavras que têm a mesma base, né? Sim. Então, eu ia mudando só a entonação das palavras. Então, eu fui fazendo uma montagem ali, bricolando um negócio. Carol, você virou do avesso, né, para essa adaptação num todo. Você usou tudo que você tinha de artimanha. Muito. Emocional, expressão, tudo, pessoal. Eu não sei como é que faz se não fizer assim. Eu não ia saber fazer de outro jeito. Falei, ou eu faço isso ou eu volto pro Rio, ponto. Volto para casa. Sobrevivência, né? Volto para casa. Falei, eu inventei de fazer esse negócio. Eu inventei de vir, dizer lá, vou viver a vida, vamos viver o amor e tal, lá. E aí vem com um pacote junto, que é tudo que a gente precisa aprender, se adaptar, se virar do avesso. Mas a gente aprende também que a gente tem muitos recursos. Recursos internos, externos, que eu nunca saberia que eu tinha se eu não tivesse me visto nesse tipo de situação. Né? Mas é muito cansativo, de fato. É muito cansativo. Carol, e durante esse período de pausa, ele trouxe também novas perguntas sobre o que você queria construir profissionalmente dali para frente. Então, fale um pouquinho como que você desenvolveu tudo isso profissionalmente. Pois é. Aí depois, né, de entender que não ia acontecer o que eu tinha imaginado, que não ia continuar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava, eu comecei a perceber. Primeiro eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Falei, gente, não é possível que só eu que não estou conseguindo fazer isso. E aí, bom, a minha natureza, eu começo a perguntar, né? Eu comecei com umas coisas assim perguntadoras
E eu já tinha pensado, dessa segunda vez que eu saí, que eu vim para a França, já tinha começado essa época de atender online, né, na internet, trabalhar na internet. Então, eu já tinha me inteirado ali de como que eu poderia fazer para trabalhar à distância, trabalhar na internet, trabalhar com a internet. Isso há muito tempo atrás, né? Isso foi o quê? Por volta de 2015, 2016, eu comecei a pensar isso, né? Eu saí em 2018 do Brasil, né? Essa última vez. Então, eu sabia que eu ia acabar usando essa interface para trabalhar, mas eu ainda não sabia como. E aí, com toda essa sobrecarga da coisa do idioma, chegou um momento que eu comecei a falar assim, eu preciso trabalhar em português. Vai ser a única maneira de eu conseguir voltar, de fato, a fazer aquilo que eu gosto de fazer, é que eu preciso trabalhar em português, porque eu ainda tenho um domínio da língua, e eu sentia muitas saudades da língua. Porque a comida e o idioma são os dois marcadores mais fortes de identidade. Então, eu sentia muita falta de falar português. Eu podia comer quanto feijão eu quisesse, mas eu sentia falta de falar português. Sorte que eu falava com meu marido em casa, mas eu precisava de mais tempo falando português, né? E aí eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito de trabalhar em português. Aí eu comecei a procurar se tinha português de Portugal aqui, se tinha não sei o que, né? E num determinado momento caiu a ficha, assim, falei, eu vou voltar a trabalhar como nutricionista. É isso que eu vou fazer, porque tem uma necessidade aí. Pela minha experiência, eu já tinha percebido que existia uma demanda. Eu sabia que não era a única pessoa que tinha vivido esse tipo de dificuldade com a alimentação, que é natural da migração, sempre vai acontecer, porque a gente muda de ambiente, a comida muda e o corpo responde. Eu falei, não, eu acho que aquilo que eu não fiz até então, que era trabalhar como nutricionista, atendendo, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu esbarro na questão do diploma na França. Aí o que eu fiz foi, eu voltei do Brasil, montei tudo de novo, né, montei o meu trabalho todo no Brasil como nutricionista e comecei a atender do Brasil os brasileiros que estavam no exterior. Eu falei, agora eu vou fazer a transição, que eu não fiz, né? Então, para fazer a transição, eu tive que dar um passo para o lado, né? Para trás, não vou dizer que foi para trás, mas eu tive que voltar lá, pegar o que eu tinha e reconstruir de novo para fazer a transição. E essa transição ainda está acontecendo, né? Porque às vezes leva anos até a gente fazer o entre carreiras, né? A gente fica entre carreiras durante muito tempo, às vezes leva anos. Então, eu estou nessa fase entre carreiras, né? E aí eu reconstruo essa coisa da nutrição e vejo que tem muita gente querendo, muita gente procurando. E foi aí que eu tive o declique. Falei, é isso que eu vou fazer e eu vou me especializar nessa área, né? Como eu já tinha alguma bagagem de cultura, né, de alimentação, cultura e tal, falei, é isso, eu vou botar isso a serviço das pessoas que estão precisando de alguma orientação nesse sentido. Ô, Carol, quando você fala diploma, né, para validar na França, tem que fazer uma nova graduação ou um mestrado, um doutorado? Como que É, funcionaria? Ou é só no simplesmente fazer como que é que fala? Esqueci a palavra. Equivalência, né? Equivalência. No caso do mestrado e do doutorado, eu só fiz a equivalência. Então, quando eu cheguei, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Aí fiquei toda. Falei, agora eu tenho minha equivalência, e aí eu vou trabalhar, porque eu tenho diploma aqui, lá. Eu esbarrei na questão de que aqui eles falam, não, eles dizem surdiplômé, você tem diploma demais. Eu não conseguia trabalho, era isso que eu ouvia em todos os lugares. Quando me respondiam, né, geralmente nem me respondiam, mas quando me respondiam, o problema é, você tem diploma demais. E aí eu achei que isso nem era possível existir, mas existe. E aí eu caí nessa categoria do surdiplomê, eu fiquei num limbo, né? Então, e foi por isso que eu pensei também que o meu diploma de nutrição eu poderia voltar nele, para sair dessa categoria, né, de diplomas demais. Só que na Europa, a nutrição não existe como ela existe no Brasil. No Brasil, assim como psicólogo, a gente é um profissional independente. E na França, aqui, você tem a dietista, né, que é uma formação de 2 anos, que é equivalente ao técnico de nutrição no Brasil. E você tem o médico nutrólogo, que é um médico especializado em nutrição, que eles chamam de nutricionista. Então, aqui, nutricionista é um médico especializado em nutrição, que a gente chama de nutrólogo. Essa categoria nutricionista, como a gente conhece, não existe na França.
e até onde eu conheço não existe na Europa de uma maneira geral. Não é assim que funciona. Então, esse tipo de trabalho cai numa categoria cai na área médica. Então, quem faz esse tipo de trabalho, que a nutricionista faz no Brasil, é o médico e as enfermeiras. São as pessoas, porque na França ainda é um sistema paramédico. Então, é o médico no centro e os profissionais paramédicos. Ainda é o sistema paramédico, dito assim, né? Um sistema paramédico. E aí eu esbarrei nessa questão. Falei, se eu entro nessa área da saúde, eu vou entrar no território médico. Então, isso era um problema. E foi por isso que eu dei esse passo para um lado, para voltar na nutrição lá do Brasil e ver como que eu poderia fazer essa transição, que tipo de serviço eu poderia oferecer para não esbarrar nesse tipo de limitação de exercer enquanto nutricionista na França, né? Então, quando eu me apresento como nutricionista, eu sou uma nutricionista brasileira. No Brasil, eu sou nutricionista. E como eu volto muito, porque eu sou assim, eu sou aquele tipo de imigrante que funciona como se fosse expatriado. Eu volto no Brasil todo ano, eu fico meses no Brasil. Que delícia, que delícia. A snob, né? Insuportável essa mulher. Mas eu não consigo. Eu vim assim, né? Meu marido já morava no Brasil quando eu conheci ele lá, né? Ele é francês, mas ele já estava no Brasil. Então, o acordo foi esse. Falei, não, eu vou, porque eu já estava escolada, eu já era gato escaldado, eu já tinha saído do Brasil uma vez, eu já sabia que não era fácil. Falei, eu só vou se eu puder voltar no Brasil regularmente, se eu puder voltar quando precisar. O plano era ficar 6 meses em cada lugar. Isso é uma loucura, né? No final das contas, não funciona assim. Você não consegue sustentar uma vida ficando 6 meses em cada lugar. Mas eu volto com frequência no Brasil. Então, essa condição permitiu que eu conseguisse fazer assim com o meu trabalho. Eu voltei lá, restabeleci tudo, reativei meu CRM, né, que é o equivalente ao CRP, né, para vocês, psicólogos. Então, reativei tudo, coloquei tudo em ordem e falei, ok, então agora eu faço isso. E aí, quando eu estou no Brasil, tá tudo certo, posso fazer, posso agir, né, atuar como nutricionista quando estou no solo brasileiro, fazer tudo que um nutricionista faz no Brasil. E quando eu estou na França, aí eu vou trabalhar como consultora em alimentação intercultural, aí eu vou fazer um trabalho outro, né, que tem muito a ver com um trabalho de educação alimentar, né, de ajudar as pessoas a entenderem que ambiente elas vivem, o que elas trouxeram, de onde elas vieram, e como é que você encontra essa alimentação possível, o melhor possível, no lugar onde se está. Carol, eu fiquei pensando que esse momento de pausa, de, né, tentar a equivalência, fazer essa carreira acontecer fora, tudo, também foi um grande divisor de águas, né? Uma grande possibilidade de repensar essa carreira, né? De adaptar ou de trazer uma nova versão. Igual você fala, né? Eu não dei um passo para trás, eu dei um passo para o lado. Eu vou para o Brasil, refaço a parte de atendimento de nutrição e vou migrando, né? Quando eu estou no Brasil, eu sou nutricionista, e quando eu estou na França, eu sou consultora terapêutica. Mas consultora alimentar, perdão. Mas em qual momento, assim, você tem esse start? Você observa as pessoas, ou você olha para o público brasileiro mesmo e começa a ver essa dificuldade alimentar? De onde vem a ideia? A ideia vem do fato de que eu já tinha decidido que eu ia precisar trabalhar pela internet. Então, eu já tinha estudado um pouco sobre isso, eu aprendi como era antes de vir para cá. E aí eu comecei a ver qual era a demanda, no que eu posso trabalhar, o que eu posso oferecer. E aí eu percebi que eu podia oferecer meus serviços como nutricionista. Aí eu comecei a perguntar, mas qual é a minha especialidade? Qual é o negócio, assim, que eu de fato sei fazer? O que eu de fato posso fazer pelas pessoas? E aí eu fui percebendo que estava aí, que meu público estava nessa experiência que eu já tinha vivido, que era a junção entre a minha experiência profissional e a minha experiência de vida. Então, naquele momento, eu não sabia se do outro lado da tela tinha pessoas que tinham vivido a mesma coisa que eu. Mas eu sabia que eu tinha vivido alguma coisa que tinha alguma coisa ali. Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que jogar. Eu decidi e falei, vamos ver se alguém responde do outro lado. E, né, foi assim, né? Na hora que eu decidi com quem que eu vou trabalhar, né? Qual vai ser quem eu vou atender? Porque no fim a gente tem essa coisa, né, de a gente atende todo mundo que chegar, mas você tem uma especialidade, né? E eu não venho da clínica. Então, quem vem da clínica tem uma especialidade, sei lá, trabalha com saúde intestinal, trabalha com perda de peso, trabalha com não sei o que lá. Eu não tinha isso.
O que eu tinha era uma experiência e uma base teórica que fundamentava aquela experiência. Aí eu juntei as duas coisas, inventei um trabalho, falei, vamos ver se isso que eu inventei aqui, porque esse é o meu trabalho, né? O pesquisador faz isso, né? Faz pergunta e depois inventa um negócio, cria uma coisa, né? E vai ver se é isso mesmo. Então, no fim, foi muito assim, foi muito orgânico. Foi muito, vamos ver se é isso mesmo. Porque eu já tinha feito tantas tentativas, gente. Eu já tinha feito tantas tentativas, já tinha mandado currículo. Aí eu falei, não, então eu vou fazer não sei o quê. Então, e nada dava certo. Eu falei, não, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu fiz e essa funcionou. Porque, de fato, tinha um monte de gente do outro lado que estava só esperando que alguém viesse tocar nesse assunto, né? Que fica um pouco de lado ali. Todo mundo vive isso, mas a gente fala muito sobre saudade, tô com saudade do Brasil, saudade de comer, mas a gente fala pouco do fato de que isso de fato faz parte da migração. Isso está na base estrutural da migração. A gente migra, a gente pega o nosso corpinho, leva para outro lugar, e aí quando você chega lá, você vai precisar comer diferente com outras pessoas, em outros lugares, outros alimentos, e isso vai mudar toda a sua vida. Não tem como não mudar. Alimentação, sono, são as coisas que vão estruturar a base da sua vida. Então, isso depois vai repercutir no resto todo. Aí você fala, aí a gente está lá tentando performar na carreira, mas é difícil, porque, né, você não conseguiu almoçar direito, aí você tem que performar depois. Então, no fim, é uma coisa que é muito... E a alimentação é muito da vida pessoal de cada um. É um assunto muito privado. Então, eu sempre tive consciência disso. Então, eu sou muito pudica com essa coisa de comida, sabe? Com as pessoas. Porque eu sei que isso mexe com a vida íntima de cada um, né? Então, a gente tem que ir devagar, tem que ter essa sensibilidade para trabalhar com isso, né? Então, é juntar a sensibilidade cultural com essa sensibilidade humana mesmo, de saber que não é tão simples assim. Não é só dar dica na internet, né? Colocar um monte de receita, segue. Dica e receita a gente tem um monte, a gente carga mental a gente já tem para dar e vender. Então, isso não é por aí. Isso não vai funcionar com pessoas na nossa situação. Não a longo prazo. Pode funcionar Eu sou prova viva disso. É muito desafiador para mim. Às vezes eu vou lá no mercado, faço toda uma compra saudável, daí eu vejo estragou na geladeira. O que está acontecendo, sabe? Tipo... justamente. Porque tem que juntar vários pratinhos. E é até interessante que a gente pega uma experiência pessoal e é igual você falou, vamos tentar. E aí, esse vamos tentar, você vê que era realmente o lugar certo, a tentativa certa, quando ela dá certo, né? Quando você põe ela para rodar. E eu achei legal que você falou, eu não tinha experiência clínica, né? Da questão especialista em determinada coisa, mas você tinha a experiência de vida. Eu acho que isso acaba atravessando muito mais que a teoria. Do que os estudos, eles são importantes, óbvio, mas quando a gente vive e agrega a teoria com a vivência, acho que o termo especialista é outra coisa aí. Faz muita diferença, porque o que acontece? Geralmente, essa questão da clínica, uma coisa que eu nunca me atraiu, que eu sempre recusei, é que no meio médico, a gente trabalha muito com a doença. Então é assim, você faz uma especialização clínica, então na verdade você se especializa em tratar uma doença. E eu não queria fazer isso, nunca quis, eu sempre tive essa coisa de não, eu não quero trabalhar a doença, eu quero trabalhar a saúde das pessoas. Como que faz isso, gente? Como que a gente faz para trabalhar com a saúde das pessoas e não só com a doença específica que está se manifestando? E por isso eu não tinha ido pelo caminho clínico do atendimento individual, porque eu não tinha entendido ainda que tipo de pessoa eu poderia colocar a serviço o conhecimento que eu tinha. E foi essa diferença de ter um conhecimento de antropologia, de sociologia da alimentação, porque essa é a base da minha clínica, tá? Então, hoje eu trabalho com nutrição e saúde mental sem ser psicóloga. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a sociologia, a antropologia enquanto base teórica para trabalhar a alimentação. E isso vai refletir na saúde mental. Então, mas disso eu precisei ir construindo, eu precisei viver. Aí, depois que eu vivi, eu entendi que eu tinha a base teórica para montar o quebra-cabeça e que aí eu podia pegar aquele quebra-cabeça e ajudar outras pessoas com isso, né? Para além do adoecimento, porque às vezes a questão não está
na doença. A questão tá, por exemplo, como a Jéssica falou, você faz uma compra, mas não consegue fazer. O que está acontecendo aqui? Tem uma coisa acontecendo aqui, né? Onde que está a questão, né? Porque quando você está no seu país, não é só fazer a compra. Você tem mais um monte de gente, você come na casa dos outros, você come num self-service, aí de repente não existe mais self-service. Aí, de repente, não tem mais a casa de não sei quem onde você ia. Aí, de repente, sabe? De São repente vários você, obstáculos. né? E você perde recursos externos que você tinha. Tinha um monte de opções. Você pede uma quentinha, gente. Você liga e pede a quentinha da dona Minha Cida, mãe não sei o cozinhando. quê. Né? Tinha mãe, tinha não sei o quê. Você tinha uma série de recursos que você não tem mais. Isso acontece também com quem muda, com mudanças de fase da vida. Mesmo quem ficou no Brasil. Às vezes muda uma fase da vida. Você foi morar sozinha, casou, teve um filho. Isso vai mudar tudo. Aí você tem que reajustar tudo. Mas quando você migra, isso é elevado ao cubo, porque você tem as mudanças da fase da vida que vão se sobrepor com o fato de que você não domina o ambiente onde você está. E que as relações sociais não mediam mais a alimentação. Porque a alimentação é mediada pela relação social. A gente acha, hoje, no mundo que a gente vive, que é um negócio individual, você decide. Você vai lá, toma o seu whey protein, você toma o seu não sei o que lá, toma a sua cápsula de não sei o que, e você tem o seu jeito de comer, que é totalmente individual, que só você faz. Só que quando a gente faz isso, você fica perdido depois. Porque a alimentação é uma coisa mediada pelo grupo. É feito para ser assim. Os seres humanos sobreviveram até hoje fazendo isso. A gente compartilha, você quer, você faz um negócio, faz um bolo, aí leva um pedaço para alguém, aí não sei o que, aquele dia que você está atolada de trabalho até aqui, alguém aparece com um bolo para você, de Uma tarde, linguagem você de tem um amor, né? bolinho, não é? Essas coisas que a gente, né, que cada um tem o seu contexto, né? Às vezes vai acontecer assim, às vezes vai acontecer de outro jeito, mas a gente tem estratégias do lugar de onde a gente vem que a gente absorveu sem pensar. A gente absorveu da cultura, a gente aprendeu a comer assim. E quando você muda de lugar, você precisa reaprender a comer, como se fosse criança de novo. Reaprender a identificar todas aquelas comidas. E o problema, às vezes, não é nem saber escolher, é que a gente não sabe em que horas as pessoas comem aquilo. Aí você dando a comer um negócio que naquele lugar as pessoas comem aquilo, é ritualizado, sabe? Às vezes é um negócio que o pessoal come em dia de festa, ou às vezes é um negócio que o pessoal bota assim, uma colherinha para temperar um sei lá o quê. Um exemplo, sei lá. Então, naquela cultura é codificado aquele alimento. Sei lá, creme de leite na França. Aí eles vão pegar uma colherinha, vão botar num molho, aí uma colherinha. Aí o pessoal chega aqui, aí vai fazer que nem no Brasil, faz um estrogonofe, bota uma lata de creme de leite no negócio. Só que aqui é creme de leite em todas as refeições, né? Aí é creme de leite, um creme de leite, um creme de leite. Aí você não tem o código social. Porque os franceses não vão fazer assim, eles sabem que é uma colherinha e que eles não vão botar isso em tudo, em todos. Eles têm um código deles lá, que eles aprenderam a comer naquele lugar usando aqueles alimentos. Quando você chega num outro lugar, você não aprendeu. E aí é isso que vai dar um choque, no final das contas. E é em cima disso que a gente vai trabalhar, que é o que você aprendeu e o que você precisa reaprender. Onde você está, né? Carol, você tem um projeto muito bacana, né, que é o Nutrindo Raízes. Conta um pouquinho sobre ele e também o que muda quando uma brasileira no exterior ela consegue reconstruir uma relação possível com a alimentação dentro dessa nova realidade cultural. Pois é, muda tudo, né? Muda que esse drama aqui que a gente está pintando, eu não vou dizer que ele desaparece, porque a vida continua acontecendo. Mas você passa a ter mais consciência do que está acontecendo, isso já alivia muito, que as pessoas chegam para mim e falam, Carol, é que eu tenho um problema, né? Eu gosto de comer. Não, você não tem um problema, isso é uma solução, né? Então, quando a gente entende que isso não é um problema pessoal, que é porque isso acontece mesmo nessa situação, e como que a gente lida isso, né, as estratégias para atravessar essas dificuldades, isso muda tudo, isso muda a sensação de paz, de tranquilidade, de não achar que você tem um problema com você, que todo mundo está conseguindo menos você, e você passa a estar mais equipada também, a gente cria recursos, você vai desenvolver recursos internos e externos para lidar com a situação onde você está. E é por isso que eu chamo de Nutrindo Raízes, porque esse nome não foi nem eu que dei, esse nome foi meio que batizado, assim, as outras pessoas falaram, mas é programa Nutrindo Raízes. Eu falei, é isso, vai ser esse nome aí mesmo, eu gostei desse negócio. Porque é muito isso, é muito esse processo de voltar lá,
no que a gente deixou para trás, que é o nosso jeito de comer, e trazer o que você nutrir isso, né? O que você comia quando estava no Brasil? Qual era aquela sopa que sua mãe fazia para você? Aquele, sabe? Tem umas coisas ali. A gente vai catar esse negócio. E é isso que a gente vai nutrir. E é isso que vai embasar essa árvore, que vai dar sustentação para depois você conseguir crescer, né? E florescer onde você está. Você precisa estar com essa base bem nutrida, né? E aí, a partir daí, a gente vai explorar o ambiente é, é, onde você está hoje, né? O que tem para comer aí? O que dá para ajustar de acordo com o que você já sabe, o que você já gosta, o que você precisa, né? Então tem um processo exploratório mesmo, de ir procurar, entender, de tentar entender um rótulo. O que eu mais recebo é foto de rótulo. Carol, e esse aqui? O que você acha desse aqui? Aí chega um negócio para mim em alemão, em inglês, em, sei lá, não sei o quê. Aí bom, vamos lá, vamos tentar entender o que temos aqui, né? Mas esse tipo de trabalho, de acompanhar mesmo. Então, é um programa de acompanhamento que vai durar entre 3 e 4 meses, que a gente pode renovar de acordo com a necessidade, a gente pode fazer por mais tempo, mas o primeiro ciclo dura um pouco esse tempo, que é ajudar mesmo a consolidar algumas coisas, colocar algumas bases, nutrir essas raízes para trazer para que você possa fazer aquilo que você foi fazer no lugar onde está. O problema da alimentação é que, assim, a gente gasta, mulher, então, gente, a gente gasta uma vida, tempo de vida, energia, saúde com essa questão, ao mesmo tempo que a gente tenta deixar para lá. Fala assim, não fui cozinhar porque dá muito trabalho, gasta muito tempo, podia estar fazendo outra coisa. Aí a gente não faz. Aí depois aquilo gera um problema e a gente gasta um tempão com aquele negócio. Gasta um tempão pensando, será que que eu vou comer? Isso aqui. E será? Que não sei, se a gente simplesmente tivesse ido lá, feito um arroz, né, feito um negócio, ia levar meia hora e pronto. E depois você vai viver a sua vida, vai fazer aquilo que você foi fazer aí, sem precisar ficar sofrendo por causa da alimentação, né? Porque isso é um traço da nossa época. O básico bem feito funciona ainda. Ainda funciona. É a gente que complica, né? Talvez a gente coloque obstáculo por algum motivo, alguma razão. Olha, eu não sei, eu diria assim, eu defendo, né? Eu defendo sempre as minhas, né? Eu boto tudo embaixo da minha asa, eu defendo. Eu não acho que a gente complica. O mundo que a gente vive é complicado hoje. A gente vive, e isso faz parte do processo, que é entender o mundo que a gente vive. A gente acha que complica porque a gente está vivendo num mundo que complicou as coisas, só que o pessoal que complicou está agindo como se não tivesse complicado nada, tá falando que a culpa é sua. Mas é porque é mais difícil hoje, gente. Você chega no mercado, tem 350 mil opções do mesmo negócio. Ninguém sabe o que é que tem ali dentro daquela embalagem. Você tem que ler, sabe? Tem que fazer curso para conseguir fazer uma compra no mercado. Daí você vê um aplicativo de delivery, é muito mais fácil. Pois é a facilidade, porque na verdade a gente pula a etapa de querer saber o que tem ali. Também. Mas a gente deixa de lado. Mas o que acontece é que aí, uma vez que a gente come, comeu. Se comeu, é seu. Agora é seu, amiga. Você vai digerir, você vai assimilar e faz parte de você. Se você comeu, agora é seu, né? Então, essa etapa de decidir, de escolher, de fazer essa triagem, de o que eu vou assimilar do ambiente, isso tem muito a ver com migração, né? Comida é assim, não é o que você come, é o que você assimila do que você comeu. Você comeu, mas você vai ter que digerir, vai ter que assimilar. Aquilo vai entrar no seu corpo, vai fazer parte, vai constituir o seu corpo físico. Nosso corpo físico é isso. Em última análise, é só isso. Profundo. É profundo. Agora vai dormir com isso. Todo mundo vai dormir com isso vou agora. levar para terapia. Aí, se a gente faz essa coisa da assimilação, né? Se a gente passa na psicologia intercultural e pensa nos processos de assimilação cultural, quando você está numa cultura, você é assimilado por aquela cultura, né? Você deixa tudo que era você antes meio de lado, de repente você adere a tudo que aquela cultura está te propondo, você assimila. A comida é a maneira mais direta de fazer isso. Você deixa aquilo que você tinha no Brasil, que você sabia fazer. E bom lembrar que a comida brasileira é uma das comidas mais saudáveis do mundo, né? A FAO reconhece isso e tal, porque a comida é o que a gente chama de comida de verdade, tá? Só o brasileiro entende o que significa essa expressão, comida de verdade. Você fala isso com um gringo, ele fala, oi? Como assim? Não é comida, é comida. Não, pra gente tem classificação.
arroz, feijão, salada, carne, não sei o que, isso é comida de verdade, né? Aí você, sei lá, você compra uma lasanha congelada, um hambúrguer, um sanduíche, não sei o que lá. É, mesmo que você não dê um outro nome para aquilo, tem um nome mais técnico, pode dizer que é ultraprocessado, mas se é um nome técnico, a gente sabe que não é comida de verdade. Na cultura brasileira, a gente sabe, e a gente sente no corpo isso. Você sente a diferença, você come um prato de arroz, feijão, farofa, aquela carne ali com aquele legume que você está acostumado a comer, a sensação que você tem de estar bem alimentada, de saciedade, de você está forte, a gente come feijão para ficar forte. A gente tem isso, tudo isso é cultura, gente. E a gente traz isso. Uau, Carol, quanta profundidade, conhecimento, e ainda falando de um assunto tão gostoso, né, que é comida, que mexe muito com a gente. É. Mas, infelizmente, né, a gente vai precisar ir indo, né, para os finalmente aqui. E para fechar, temos um quadro aqui no Entre Carreiras chamado Choques e Surpresas. A ideia é olhar para algumas coisas que costumam surpreender quem vive processos de mudança de país e de carreira, tá? Então, qual foi o maior choque que você teve em relação à alimentação quando começou a viver fora do Brasil? Olha, o maior choque foi não ter o controle que eu tinha sobre o que eu queria comer na hora que eu queria comer. Eu estava inserida numa outra família, então o choque foi, por exemplo, os horários. Eu diria os horários, acho que foi o primeiro choque. Estava acostumada a comer muito regularmente, de repente eu tinha que esperar horas até a próxima refeição, porque, né, eu não tava ali no meu ambiente. E hoje, atuando mais com brasileiros no exterior, qual é a surpresa mais comum que elas têm quando percebem o impacto da alimentação no processo de adaptação? Eu acabei de ver uma agora. A gente pode, né, sinalizar muitas, assim, mas a surpresa que eu vejo mais é a reação de surpresa. Eu adoro ver isso. Que é quando eu vejo acender uma luzinha no olho, faz assim, quando a gente fala isso, que é aquela surpresa de todo mundo vive isso. Todo mundo sente isso, só que todo mundo acha que é uma coisa só sua. Não, eu é que estou vivendo esse negócio. A maior surpresa é quando a gente percebe que aquilo tem um nome, que aquilo existe. Eu acho que essa é a maior surpresa que eu percebo, é essa luzinha que acende, assim, de, isso existe, de fato. Não é só uma impressão minha, isso de fato é real. E qual foi a maior surpresa profissional que essa trajetória trouxe para você? Algo que você nunca imaginou que faria quando começou sua carreira em nutrição? Olha, a coisa que eu nunca imaginei que eu faria era atender online. Nunca, porque veja bem, né? Quando eu terminei a minha faculdade de nutrição em 2004, então não tinha, gente, simplesmente não existia isso. Não existia nada disso. Isso aqui que a gente está fazendo agora era coisa de ficção científica. Era impossível, era impossível. Então, realmente, uma coisa que eu nunca pensei, eu acho que isso a gente pode levar para a vida, hoje a gente está tentando projetar uma carreira, daqui a 10, 20 anos, sabe lá Deus o que a gente vai poder fazer, né? Eu nunca imaginei que eu ia poder atender online, ainda menos que eu ia morar fora do Brasil, e ainda menos que eu ia juntar essas duas coisas. Então, essa de fato foi uma grande surpresa. Estamos vivendo o futuro. Uau! Você falou, eu fiquei até pensando, a gente vai ser tipo, ai meu Deus, é holograma que fala quando a pessoa... Holograma, será? Será que a gente vai receber isso? Você daí do futuro que estiver escutando o podcast, volta aqui para comentar. Eu fiquei pensando, eu fui longe agora, né? Porque realmente as coisas aconteceram assim, o avanço tecnológico foi tão rápido. Você falou, me formei em 2004. Eu entrei na faculdade em 2008. Já tinha computador, já tinha internet, já tinha tudo. Mas naquela época, eu lembro que pelo menos no começo da faculdade, nem trabalho impresso eu podia entregar. Eu tinha que escrever tudo, e fonte. Uhum. Então, assim, é um avanço muito rápido, é uma coisa assim, que já existe, né, há muito tempo, mas a forma como ela vai desenvolvendo e como a gente vai adaptando como ferramenta de trabalho é um negócio assim, muito maluco.
Pois é, não é à toa que a geração. Eu faço parte da geração que é chamada dos migrantes digitais. Então, antes disso, de qualquer coisa, eu já era migrante. Assim, é como se a minha cabeça já funcionasse assim. Então, no fim, eu só depois, né, fui fazer isso de uma maneira geográfica. Mas, né, somos migrantes digitais. Eu fazia trabalho de escola na mão, entregava no papel ao maço, né? Sei lá se vocês sabem o que é um papel ao maço. Sim. Com o furinho, aí botava fitinha de cetim. Então, esses são os migrantes digitais, né? Fizeram essa transição, de fato. Trabalho no papel ao máximo. Foi longe. Não Acho é que eu sou a agora? mais Fazer nova. capa personalizada, tudo bonitinho. Eu sou a mais nova, acho que de vocês, mas eu peguei aí esse começo, acho que entre primeira e segunda série. Eu peguei isso na faculdade, isso que eu tô falando. No começo da faculdade eu não podia pegar. O meu foi no início da vida escolar. Não tinha nem celular na faculdade. Os primeiros celulares que apareceram. A gente tinha smartphone. O smartphone foi aparecer quando, gente? Então, assim, nós somos migrantes digitais antes de tudo. A gente já tem uma cabeça que funciona assim. Ir na biblioteca, pesquisar, né, passar horas lendo milhões de livros. Pois é. Mas isso é um recurso interno valioso para o mundo que a gente vive hoje e para a experiência que a gente vive de imigração. Sim. Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe funcionar no mundo analógico ainda, né? Parece uma bobagem, mas a geração que chegou depois não sabe mais funcionar no mundo analógico, tem dificuldades com isso. Então, cozinhar, gente, ainda é funcionar no mundo analógico, Sim. né? A gente vai lá e faz a comidinha lá com a mão, que nem fazia o negócio no papel ao maço, a gente vai lá e faz. Então, a gente ainda tem esse recurso, né? Então, a gente usa. E ainda bem que a gente tem, hein? Ainda bem. Não vamos perder. Uma coisa que a gente faz é que a gente vai precisar continuar guardando essa... E perpetuando, né? Isso. Para o bem da humanidade, é melhor que ainda haja pessoas que sabem fazer isso. Porque senão não sei onde a gente vai parar. Tô acabando com a espécie. Tô brincando. Não, mas olha, uma coisa que eu sempre falo quando a gente tem essa sensação, só para finalizar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, é que ninguém sabe fazer tudo, tá? Então, mas é por isso que a alimentação é um processo social, tá? Em nenhuma sociedade humana, em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, todo mundo sabia fazer tudo, todo mundo sabia cozinhar. Não, tem as pessoas que sabem fazer aquilo. Só que a gente tem que reaprender a trabalhar em grupo, reaprender a entender que tem gente que sabe construir casa. Eu não sei construir casa, gente. Mas se precisar alimentar 50 pessoas, a gente arruma umas comidas aí e a gente vai, né, fazer comida. As pessoas vão comer. Mas, porque cada um tem as suas habilidades. Então, né, não fique desesperado. A espécie humana não depende de suas competências culinárias, tá? Mas é que na nossa vida pessoal tem aquele básico ali que nos salva de algumas dificuldades. É um aprendizado útil. E que funciona bem. Carol, eu quero agradecer por você trazer esse olhar tão sensível sobre alimentação como parte de adaptação cultural e também da reconstrução profissional no exterior. Obrigada, eu que agradeço. E por mostrar que quando a vida muda de país, não é só a carreira que se transforma. A identidade, a rotina e até aquilo que colocamos no prato também fazem parte desse processo. Conta para quem está ouvindo onde pode acompanhar o seu trabalho e conhecer mais sobre o Nutrindo Raízes. Olha, bom, primeiro eu que agradeço estar aqui, é muito legal, foi muito bom conversar com vocês. E para quem quiser saber mais sobre o Nutrindo Raízes, quiser trocar uma ideia, quiser conversar um pouco comigo, é só ir lá no Instagram, no nutri.carolrangel, ou então tem meu site também, que chama carolinarangel.numax.com.br, Numax, Numax, tá? Que ali é o meu consultório virtual, é onde, né, eu recebo as moças neste mundo. Então, é tudo em português e tudo. Então, ali, se você entrar nessa página, na primeira página, eu tenho meu contato, tenho meu WhatsApp. Se você preferir passar por ali, não quiser passar pelo Instagram, também é uma outra opção. Vai ser um prazer receber você e a gente conversar um pouquinho. Que delícia. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer. E até a próxima, pessoal. Até. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar
e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De Frente com a Jéssica.